Chegou a hora do churrasco, né? Tá tudo certo, a carne, carvão, cervejinha gelada, mas aí quem vai temperar o frango? Ixi. Confere aí, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bem-vindo, galera, a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Jota, aqui do canal Jota na Brasa, e hoje vamos falar de um tema, né, que é um problema às vezes em churrasco. Quem vai temperar o frango ou a costelinha suína, né? Ou seja, carnes são coisas mais fáceis, né? Você vai lá, compra, só coloca o sal grosso, muitas das vezes na churrasqueira, linguiça já vem pronta, só colocar na churrasqueira, mas o franguinho sempre tem aquele problema, ou se você vai preparar uma costelinha suína ou um lombinho, enfim, tem quem vai temperar, né? Então hoje eu preparei uma aula de marinada. O que é marinada? Nada mais é que o ato de você temperar, agregar sabor, maciez, né? Muitas das vezes, para você conseguir o quê? Um melhor churrasco, um churrasco mais saboroso e agregar alguma coisa para essas carnes que sozinha, né? Ou seja, sem tempero nenhum, não tem como você preparar na churrasqueira, como é o caso do famoso franguinho do churrasco. Então confere essa aula aí, muito interessante, que eu preparei para vocês aprenderem a fazer uma marinada. Marinada, né? Marinada nada mais é que um líquido aromático ácido no qual as carnes ficam de molho. E nesse tempo que elas ficam de molho, elas vão adquirir sabor, aromas e também maciez, pois elementos ácidos e especiarias vão proporcionar isso para a carne através da absorção desse líquido enquanto estão de molho. E elas podem ser aplicadas, marinadas, em qualquer tipo de proteína animal. Por isso que a marinada ela é tão tradicional e usada em diversos tipos de pratos, tanto na cozinha quanto no nosso churrasco. Agora, vamos conferir os elementos dessa marinada para você poder preparar aquela marinada. Vamos lá para o primeiro item aqui, a base de nossa marinada, que pode ser feita com água ou cerveja, né? E qual que é a função dessas bases? É conduzir os sabores para a carne. Durante o período que estão de molho, essas bases vão fazer que conduza os sais, as especiarias, todos os elementos de nossa marinada para o interior da carne. Por reação osmótica, com o tempo que ela fica de molho lá, essas bases, esses líquidos vão facilitar essa condução. No caso da cerveja também, outro fator que pode ser adquirido é a maciez, devido à acidez que a cerveja tem, e ela é considerada um amaciante natural também das carnes, muito utilizado para esse fim também. Bom, o próximo elemento da nossa marinada é a acidez, né? Ela tem como função básica romper as fibras da carne e proporcionar maciez a essas carnes. Elas podem ser feitas através de algumas frutas cítricas, como abacaxi, limão e também laranja, em alguns casos. E o outro elemento de acidez principal utilizado é o vinagre. Pode ser de vinho tinto ou de vinho branco. Esses são os principais elementos aí para proporcionar acidez à sua marinada. Próximo elemento de nossa marinada, o sal. Existem várias técnicas e tipos de sais que podem ser utilizados, né? Dentre os mais comuns, o refinado, aquele de cozinha, né? O de parila, aquele que você faz churrasco também, você pode usar ele. E aí dentro dele tem os temperados, que vai ter uns com chimichurri, páprica, enfim, tem vários no mercado. O próprio sal defumado, o sal rosa do Himalaia, ele também na sua forma granulometria um pouco mais fina, e a própria flor de sal. Só não vão me usar sal grosso em marinada, porque aí vai ficar difícil, meu amigo. E pode errar a mão no sal também com facilidade, porque pedras grandes, na hora que elas derreterem lá na água, na sua base, pode ficar muito salgado. E o outro elemento é o shoyu, né, muito utilizado na culinária asiática, mas também excelentes marinados podem ser preparados com o shoyu, que também é uma dica importante: não utilize shoyu junto com sal, é um ou outro. Vamos ao próximo item de nossa marinada, as especiarias. Essas sim são muito interessantes, promovem diversos sabores e aromas. Vai do picante ao agridoce, eu gosto muito de abusar das especiarias em marinadas, né? Nós temos o tradicional orégano, açafrão, muito comum da cozinha espanhola, o cominho da cozinha nordestina, que é também com uma pitada bem controlada, muito interessante, a canela, aquele gosto tenro, um pouquinho doce, a páprica, pode ser páprica defumada, doce, picante, tomilho, pimenta do reino, pimenta em geral, eu gosto também dessas pimentas desidratadas, né? Caiena, síria, calabresa, chipotle, enfim, existem diversos tipos de pimentas que podem ser utilizadas. O gengibre e a mostarda em pó também são muito interessantes. As especiarias agregam muito para o nosso churrasco e para a nossa marinada. Próximo item aqui, ervas e vegetais, né? Muito também utilizado na cozinha do dia a dia. Acentuam os sabores, né? Aqui a gente utiliza cebola, alho, alinho, né? Como um alho pode faltar em qualquer tipo de tempero, né? A cenoura, o louro. O hortelã também dá aquele sabor especial, né? Principalmente em carnes de cordeiro. Salsinha para dar cor e refrescância, salsa também, cebolinha,
Mesma coisa, e o orégano fresco, né, que também traz um sabor bem interessante para as nossas marinadas, atenua bem os sabores e deixa aquele sabor bem intensificado aí com o tempo que fica no molho essas carnes. Próximo elemento aqui da nossa marinada, os açúcares, né, para finalizar. Eles controlam a acidez e caramelizam a peça, né? Quando você coloca sobre o fogo, ele vai ajudar a caramelizar, dar aquela cor na peça, né? E também, né, quem nunca ouviu, né, pessoas falando de colocar açúcar no molho de tomate quando preparado, ou no vinagrete, né, o próprio vinagrete do churrasco, justamente o açúcar é colocado, adicionado, com a função de diminuir a acidez, pois ele absorve um pouco dessa acidez e não deixa ficar tão intenso esse sabor na marinada, o que é importante, né? Então, os exemplos aqui que eu deixei: o açúcar refinado, o açúcar mascavo, o demerara, o mel, importante ser um mel puro, né? Não aqueles né, mais aí de segunda linha, e o melaço da cana, muito utilizado também em algumas marinadas suínas. O importante, gente, aqui dessa apresentação é vocês terem noção das bases para se construir uma marinada, não necessariamente usar somente esses elementos, pois existem diversos elementos que ainda poderiam ser adicionados nessa apresentação. Passei aqui os principais. Bom, gente, vocês viram que na marinada, né, tem vários elementos, você pode misturar isso, não existe uma regra muito prática, mas o ideal é você ter todos esses elementos e escolher pelo menos um dessas classes que nós falamos aí nessa mini aula, vamos dizer assim, que você vai conseguir temperar qualquer tipo de carne. Lembre-se, marinada não serve só para o franguinho que eu falei lá do começo desse vídeo, serve também aí para carne bovina, por exemplo, carnes que você quer agregar um pouco mais de maciez nessa marinada, marinada com cerveja, por exemplo. Às vezes uma carne que precisa um pouquinho aliviar ali as tensões dela, quebrar um pouco das fibras musculares, deixar um pouquinho mais macio aquele corte, você pode usar do artifício de marinada, que é bem simples e rápido de preparar. Então a marinada serve para muita coisa, tentem, façam e, aliás, deixem dicas aí também nos comentários de como vocês prepararam a marinada de vocês, beleza? Eu fico por aqui e até a próxima. Fui!